No início do século XX, uma mulher que vivia no meio-oeste americano colocou um anúncio no jornal procurando por um pretendente para casar, porém os homens que chegaram até sua casa em busca do amor simplesmente desapareceram. Para seus vizinhos, Pearl Gunness parecia ser apenas uma viúva rica e solitária, porém, mal sabiam que moravam ao lado da assassina em série mais degenerada e letal dos Estados Unidos da América. E para piorar o caso, existem dúvidas até hoje sobre o que realmente aconteceu com ela ao ter seus crimes revelados, se foi morta ou fugiu para fazer novas vítimas, criando assim um dos maiores mistérios da história americana. Você está no História Fotográfica, e esta é a história de Pearl Gunness, a açougueira de homens. Os primeiros anos da vida de Pearl Gunness foram perfeitamente normais. Nascida na Noruega, em 11 de novembro de 1859, ela era caçula do casal Paul Pedersen e Berit Pauestater, que tinham 8 filhos. Seu nome de batismo era Brynhilde Pauestater Starchet. Ela levou uma vida simples e humilde na pequena fazenda da família. Porém, desde nova ela sonhava ir para Nova York em busca de uma vida melhor na América. Por isso, aos 14 anos começou a trabalhar em fazendas vizinhas, a fim de juntar dinheiro para pagar sua passagem de navio. Depois de 3 anos de trabalho, em 1881, ela conseguiu realizar seu sonho e foi morar nos Estados Unidos. Porém, quando ainda morava na Noruega, houve um acontecimento que muitos acreditam que foi responsável pela mudança no caráter de Pearl, ou que despertou o mal que já estava em seu coração. Conta-se que ela estava grávida, porém não se sabe de quem, e que durante uma festa um homem chutou sua barriga e ela perdeu o bebê. A partir desse dia, ela mudou completamente. Como o homem que a atacou era de uma família rica, nada lhe aconteceu. Porém, pouco tempo depois ele morreu de um câncer no estômago. Ao chegar nos Estados Unidos, mudou seu nome para Pearl, pois queria um nome mais simpático ao seu novo país. Ela foi para Chicago para viver com sua irmã Nellie Lawson, que anos antes já havia imigrado para lá. O primeiro emprego dela foi como empregada doméstica. Ela trabalhou na casa de uma família rica, e ali, vendo o tipo de vida abastada que eles levavam, decidiu que buscaria aquele mesmo tipo de vida para si. Seu segundo emprego foi em um açougue cortando carne, onde trabalhou até se casar em 1884 com Mads Sorensen, com quem teve 4 filhos, e adotou um outro. Algum tempo depois, como ela cozinhava muito bem, ela e seu marido abriram uma loja de doces. Porém, o negócio não se saiu muito bem, e em menos de um ano, houve um misterioso incêndio na loja. Mas como a loja tinha uma apólice de seguro, o casal recebeu uma quantia em dinheiro. Com esse dinheiro eles compraram uma nova casa em Austin, no Texas, e se mudaram. Porém, algum tempo depois, em 1889, a nova casa também sofreu um incêndio misterioso, mas como aconteceu da primeira vez, o casal tinha um seguro e recebeu uma quantia em dinheiro, que foi usada para comprar outra casa. Como no final do século XIX, ainda era bastante comum que crianças pequenas morressem de várias infecções, ninguém ficou surpreso quando 2 dos filhos da família Sorensen morreram repentinamente de uma suposta inflamação intestinal. Porém, o que chama a atenção foi os sintomas que levaram as crianças a óbito, pois lembravam envenenamento por estricnina. Contudo, os médicos não investigaram a causa das mortes. E como as 2 crianças também tinham seguro de vida, ambos os seguros foram pagos à família. Porém, as mortes misteriosas estavam apenas começando na família de Pearl.
Mads Sorensen tinha duas apólices de seguro de vida, uma que expiraria no dia 30 de julho de 1900 e uma outra que entraria em vigor no mesmo dia para substituir a primeira. Assim, naquele dia, Mads estava coberto por dois seguros de vida, e se por uma coincidência ele morresse naquele dia, a seguradora teria que pagar os dois seguros. E foi justamente o que aconteceu. Após 6 anos de casamento, em 30 de julho de 1900, Mads morreu em decorrência de uma hemorragia cerebral. Pell explicou que ele tinha aparecido em casa com uma forte dor de cabeça e que o tratou com pó de quinina para aliviar o sintoma. Porém, quando ela foi ver como ele estava, constatou que o marido já estava morto. O primeiro médico a examinar o corpo de Mads declarou que a morte tinha ocorrido por envenenamento. Porém, como não existiam suspeitos, a hipótese foi descartada. A família dele chegou a acusar Pell de assassinato, mas ela negou, e no mesmo dia do enterro, Pell foi retirar o dinheiro do seguro que tinha em nome do marido, cerca de $5.000, o que era muito dinheiro para a época. Com esse dinheiro, Pell se mudou, com suas 3 filhas, para a cidade de La Porte, em Indiana, e comprou uma fazenda de porcos. Lá, ela começou uma nova vida. Em La Porte, ela conheceu um norueguês chamado Peter Ganes, que trabalhava como açougueiro, com quem se casou novamente em 1902. Assim, Peter, com suas 2 filhas de um relacionamento anterior, foi morar com Pell, e apenas uma semana após o casamento, uma das filhas dele foi encontrada morta em casa após ficar sob os cuidados da madrasta. 8 meses mais tarde, em dezembro de 1902, foi Peter que morreu. A causa foi um traumatismo craniano. E a explicação de sua viúva foi que enquanto ele trabalhava em um galpão, ele tentou alcançar algo no topo de uma alta estante e acabou puxando um pesado moedor de carne que caiu sobre si e o matou instantaneamente. O legista que examinou o caso descreveu o incidente como um pouco estranho, mas, por fim, acreditou que foi um acidente mesmo. Pell Ganes enxugou as lágrimas e foi receber $3.000 do seguro de vida do marido, algo equivalente hoje a $100.000. Apenas uma pessoa parecia estar percebendo os hábitos de Pell, a outra filha de Peter, Jenny Olsen, de 14 anos, pois ela disse a um colega de classe que sua madrasta havia matado seu pai. Uma investigação foi aberta, porém, como Pell estava grávida, ela facilmente convenceu o júri de que era inocente da acusação. Ela também fez com que Jenny, quando chamada para depor, negasse o que havia afirmado antes. Assim, todas as acusações foram retiradas. Após as audiências, Pell contratou Eileen Pfau para trabalhar em sua fazenda, e em 1906 eles iniciaram um caso amoroso. No final daquele ano, Jenny Olsen desapareceu da fazenda, e Pell disse aos vizinhos que tinha enviado a menina para um colégio interno luterano em Los Angeles. Porém, na verdade, ela havia sido morta, e os restos mortais dela seriam descobertos enterrados dentro da propriedade de Pell anos depois. Em 1905, mesmo vivendo um caso amoroso com Eileen Pfau, Pell começou a fazer anúncios pessoais em jornais para encontrar um novo companheiro. Os anúncios diziam que ela estava buscando um homem rico que desejasse juntar sua fortuna com a dela. Diversos homens então começaram a viajar para a fazenda de Pell, sempre levando suas fortunas em dinheiro. Era o início de anos de desaparecimentos misteriosos. Um dos pretendentes de Pell foi o lavrador Henry Gurault, de Wisconsin, que respondeu a um de seus anúncios. Ele escreveu para a família assim que chegou à fazenda de Pell, dizendo que gostou da fazenda e que estava bem de saúde. Porém, essa foi a última vez que tiveram notícias dele. Depois de algum tempo, eles entraram em contato com Pell para saber sobre seu paradeiro.
Em resposta, ela escreveu dizendo que ele lhe havia deixado para ir com um grupo de comerciantes de cavalos com destino a Chicago, e assim nunca mais ele foi visto. Outro homem que respondeu aos anúncios de Pell foi Don Moe. Em 1906, depois de vários meses trocando cartas, ele sacou uma grande quantia em dinheiro e viajou de sua casa em Minnesota para LaPorte. Depois disso ninguém nunca mais o viu, mas um carpinteiro que às vezes trabalhava na fazenda de Pell disse que tinha visto o baú de viagem de Don Moe na casa dela, junto com pelo menos mais uma dúzia de outros baús. Um homem que escapou por pouco de desaparecer misteriosamente foi George Anderson. Anderson era um rico fazendeiro do estado do Missouri. Ele, porém, quando foi visitar lá, não levou dinheiro consigo. Anderson ficou na fazenda por vários dias. Uma certa noite, durante o jantar, ela lhe pediu ajuda para quitar a hipoteca da casa. Ele decidiu ajudá-la, porém eles deveriam se casar. Pell concordou. Assim ele resolveu voltar à sua casa, pegar seu dinheiro e retornar para começar uma nova vida com ela. Porém, tarde daquela noite, Anderson despertou com Pell parada sobre ele, lhe olhando de um jeito esquisito. Ela segurava uma vela, e a expressão em seu rosto era tão maquiavélica e sinistra que ele se assustou e soltou um grito. Sem dizer nada, Pell saiu correndo do quarto. Anderson, então, pegou suas roupas e não pensou duas vezes em pegar um trem para Missouri naquela mesma madrugada. Anderson foi o único pretendente de Pell que saiu vivo da sua fazenda. Os pretendentes continuaram a vir à sua fazenda carregando milhares de dólares, na esperança de desfrutar amor e companheirismo, mas depois desapareciam. Em 1907, Pell Gunny se conectou com sua última vítima, Andrew Heuglin, um agricultor de Dakota do Sul. Em uma de suas cartas, Pell lhe escreveu: "Ficaremos muito felizes quando você chegar aqui. Meu coração bate em êxtase selvagem por você, meu Andrew, eu te amo. Venha preparado para ficar para sempre." Andrew, como outras vítimas antes dele, decidiu se arriscar no amor. Ele se mudou para LaPorte em 3 de janeiro de 1908, para ficar com Pell, e levou consigo um cheque no valor de $2.900, que eram todas as suas economias. Alguns dias após a sua chegada, ele e Pell foram ao banco de LaPorte descontar o cheque que havia trazido. Porém, poucos dias depois, Andrew simplesmente desapareceu da cidade. E não muito tempo depois, Pell retornou ao banco e depositou na sua poupança a mesma quantia de dinheiro que Andrew havia retirado. Nessa época, porém, Pell começou a ter problemas com seu amante Wei Lam Pha. Wei era muito apaixonado e fazia tudo o que ela lhe pedisse, e apesar de no início apoiar os crimes cometidos por ela, ele começou a sentir ciúmes dos pretendentes. Isso incomodou profundamente Pell, que o demitiu em fevereiro de 1908. Depois ela ainda foi até as autoridades da cidade para alertar que seu ex-empregado não estava em suas faculdades mentais normais e era um perigo à comunidade. Um teste de sanidade foi então realizado em Rei, mas como estava em perfeito estado, foi liberado. Passado alguns dias, ela voltou à polícia para prestar uma queixa contra ele, dizendo que ele havia ameaçado sua família e tentado invadir sua residência. Ele não deixou por menos e começou a espalhar boatos sobre a ex-companheira. Nessa mesma época, Ashley Heuglin, irmão de Andrew Heuglin, preocupado porque ele havia parado de responder às suas cartas, exigiu informações de Pell sobre o paradeiro dele. Ela escreveu em resposta que era impossível dar uma resposta definitiva, pois ele havia saído da cidade, e sugeriu que devia ter ido visitar algum parente. Mas Ashley não caiu na conversa de Pell, e respondeu que seu irmão ainda estava em LaPorte. Pell então sugeriu que ele viesse à cidade que ela o ajudaria a procurar.
Com Rei Lamfa espalhando boatos e Asli Helglin exigindo respostas, Pel ficou com medo de ter seus crimes descobertos. Então foi ver seu advogado para fazer seu testamento, dizendo que Rei havia ameaçado por fogo em sua casa e que temia pela sua vida e de seus filhos. Depois, foi ao banco, pagou a hipoteca da casa e retirou grande parte de sua poupança. Dias depois, em fevereiro de 1908, o funcionário de Pel, John Maxon, contratado para substituir Rei Lamfa, acordou à noite e percebeu que a casa estava ardendo em chamas. Correu em busca de ajuda, mas já era tarde demais. Os filhos de Pel foram encontrados mortos juntos a um cadáver sem cabeça, que julgaram ser dela. As autoridades, que já estavam cientes das supostas ameaças que Rei havia feito à família Ganes, o consideraram o principal suspeito do incêndio criminoso e do múltiplo homicídio. Ele negou seu envolvimento e disse que a própria Pel havia incendiado a sua casa. Enquanto isso, Asli Helglin, que havia lido sobre o incêndio no jornal, chegou em Laporte em busca do seu irmão, e junto da polícia que fazia investigações no que restou da casa fez uma busca pela fazenda. Então Joe Maxon reportou que sua patroa havia ordenado que ele trouxesse terra para uma parte cercada da propriedade, onde os porcos eram alimentados. Havia muitos buracos no local, e Pel teria dito que era onde ela enterrava lixo. Segundo Joe Maxon, ela queria que ele nivelasse o terreno e tampasse os buracos. O xerife levou um grupo de homens para a região e começaram a escavar. Em 3 de maio de 1908, os escavadores encontraram o corpo de Jenny Olsen, que estava desaparecida desde dezembro de 1906. Depois encontraram os corpos de 2 crianças não identificadas. Após isso, o corpo de Andrew Helglin foi encontrado, e nos dias seguintes foram encontrados cerca de 40 restos mortais, dos quais alguns foram identificados e outros não. Em 26 de novembro de 1908, Rei Lamfa foi condenado a 20 anos de prisão pelo incêndio, sendo, no entanto, inocentado da acusação de assassinato, pois foi provado de forma definitiva que o corpo sem cabeça não era mesmo de Pel através da arcada dentária encontrada no local. Ele ficou doente na prisão e morreu de tuberculose 1 ano depois. Nos últimos momentos de vida, Rei Lamfa fez uma confissão ao reverendo que o confortava, revelando como Pel agia, e jurando que ela ainda estava viva. Ele confessou que não havia matado ninguém, mas que havia ajudado ela a enterrar os corpos. Segundo ele, quando a vítima chegava, Pel fazia de tudo para que ela se sentisse tranquila e confortável, e cozinhava pratos apetitosos para o jantar. Ela então drogava o café do convidado, e depois o matava com a ajuda de algum objeto pesado, como um moedor de carne. Às vezes ela só esperava a vítima dormir, ia até seu quarto com uma vela e um pouco de clorofórmio, a dopava e depois matava. Como era robusta e forte, ela carregava o corpo até o porão, o esquartejava e dissecava, e depois enterrava no chiqueiro dos porcos e nas bases da casa. Ela havia aprendido a dissecar com seu segundo marido, o açougueiro Peter Ganes. Outras vezes, para ganhar tempo, ela só colocava veneno no café das vítimas. E quando estava muito cansada, não enterrava os corpos, mas somente os cortava e misturava os pedaços com a comida dos porcos. Rei Lamfa também disse que o corpo sem cabeça encontrado nas ruínas da casa pertencia a uma camareira que Pel havia contratado de Chicago, poucos dias antes dela decidir fugir. Pel, depois de drogar a mulher e matá-la, cortou a cabeça fora, amarrou com pesos e a jogou num pântano. Depois dopou os filhos com clorofórmio e os sufocou até a morte, e os colocou junto ao corpo da camareira. Ele, por sua vez, a ajudou a botar fogo na casa.
Eles haviam marcado um lugar para se encontrarem após o incêndio, porém ela não apareceu no local indicado, e enquanto ele a esperava na estrada, ela fugiu pela mata. Ray também disse que ela matou 42 homens e que havia se tornado uma mulher muito rica com o dinheiro de suas vítimas, acumulando uma fortuna de cerca de $250 mil. Nas décadas seguintes, Pearl Gunness foi supostamente avistada em várias cidades dos Estados Unidos, porém em nenhuma das vezes foi possível confirmar se de fato se tratava da serial killer. Em 1931, foi relatado que Pearl vivia em uma cidade do Mississippi, onde supostamente possuía muitas propriedades e era uma cidadã proeminente local, algo que também não foi confirmado. Existe também uma teoria de que ela teria sido Esther Carlson, uma mulher acusada de matar o marido envenenado por causa de dinheiro, em 1931 no Mississippi. Duas pessoas que conheceram Pearl afirmaram, ao ver as fotos de Esther Carlson, que realmente era ela, porém a identificação nunca foi provada. Esther Carlson morreu na prisão em 6 de maio de 1931, enquanto aguardava julgamento. A verdade é que até hoje o destino de Pearl Gunness permanece totalmente desconhecido, sendo um dos grandes mistérios da história americana. E você, já conhecia Pearl Gunness e sua história de terror? Comenta aí.